Uhum. Que bom que ficou estranho, porque não era para não ter ficado estranho. Quem foi embora, porque foi embora sem saber e também não tá muito aí não. Porque é difícil, não é fácil, tá? Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, olha, para a gente definir um subespaço, a gente tem que definir quem que é o espaço, tá? Vamos fazer então o espaço do R3, tá bom? Então, vamos pegar lá um exemplo também da lista, já que é isso que tem que fazer mesmo. Vou pegar aqui. Aqui. Por exemplo, x mais y mais z igual a zero. Então, vamos supor que a pergunta seja S1 igual. Então, quando eu for definir quem que é o primeiro subespaço, eu acho que é S2 lá, né? S2. Quem que é o subespaço? Que eu não chamei de W, eu chamei de S2. Eu tenho que pegar elementos do V, que é o R3, então já sei que é x, y, z. E se eu não colocasse mais nada aqui na frente, o S2 seria o próprio R3, concorda? Tá? Então, quando eu pego só alguns elementos do R3, então é um subconjunto, né? É um subconjunto do R3. É porque eu estou restringindo x, y, z para ser só algumas coisas, né? Então, eu vou restringir esses vetores para que tenham a característica de que x mais y mais z é igual a zero. Tá? Então, olha como que você tem que entender o seguinte, que você tinha lá o V igual a R3, que era o maiorzão. É até estranho definir ele fechado, porque ele é infinito, mas tudo bem. Só para você entender. Você tinha lá o R3, que era o grandão, que todos os pontos que estavam aqui eram do tipo... Todos os vetores, desculpa, que estavam aqui, eram do tipo x, y, z. Certo? Não tinha restrição nenhuma. E x, y, z poderia ser qualquer valor real. E eu peguei só um subconjunto do R3, que eu chamei de S2, que é o segundo exemplo lá, que são aqueles vetores que são de que tipo? Então, vamos pegar essa característica e jogar aqui dentro. Por exemplo, posso isolar o x. Se eu isolar o x aqui, eu vou ter que x é igual a menos y menos z, não é verdade? Então, eu vou colocar no lugar do x, menos y menos z. Então, eu vou colocar aqui menos y. Opa. Menos y menos z. YZ. Então, esses são os vetores do R3, com esse formato, que pertencem ao S2. Ele também pertence ao R3, porque tem 3 coordenadas. Só que agora o x não é livre. O x tem que ser exatamente esse número e esse número com sinal trocado. Então, por exemplo, ó, se eu pegar... Eu não vou nem pôr componente x por enquanto. Um elemento 2 e 4 aqui. Aqui tem que ser menos 2 menos 4, aqui tem que ser menos 6. Então, esse é um vetor que pertence ao S2. Certo? E ele também pertence ao R3 porque tem 3 coordenadas. Então, ele está aqui dentro. Porque ele é do formato menos y menos z. Olha a minha precisão de desenhar o negócio. YZ. Tá? Ok? Então, esse é um elemento aqui. Então, esse daqui está aqui, dentro do S2, porque ele tem esse formato. Já o elemento 1, 2, 4, ele pertence ao S2? Não, porque esse número não é esse, menos esse, menos esse. Então, esse aqui não pertence ao S2, porém, ele continua pertencendo ao R3. Então, ele está aqui fora.
Ele é um vetor qualquer do R3, tá? Que não está no S2. Então, quando você pega uma característica e põe aqui dentro, você restringe o conjunto grandão do V para um W menor. Entende? Ficou claro isso? Ou não? Agora sim, agora estou começando a entender. Exatamente. É que a gente está mexendo muito com letras, né? Então, quando eu dou o número aqui, você entende um pouco melhor, tá? Tá. Bom, então, beleza. A gente conseguiu definir o que é, por enquanto, eu vou dizer que ele é um subconjunto do R3. Eu ainda tenho que demonstrar se ele é subespaço do R3 ou não. E para que ele seja, para que um subconjunto seja elevado seja elevado à categoria de subespaço do R3, eu tenho que mostrar duas coisas. Que quando eu pego a soma de dois vetores desse tipo, continua aqui dentro, e quando eu multiplico qualquer vetor desse tipo por um escalar, continua aqui dentro. Ou seja, S2 é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Tudo bem? Até aí ou não? O que eu tenho que demonstrar para ser subespaço? Ou não? Sim. Ficou claro, né? Então tá. Então, vamos demonstrar isso. Primeiro, tem que demonstrar que a soma está lá, no S2. Então, vou pegar a soma. Eu vou fazer até mais rápido do que eu fiz no primeiro. Porque no primeiro eu enunciei o que eu tinha que demonstrar. Aqui você já sabe o que eu tenho que demonstrar. Tem que demonstrar que a soma pertence ao S2. É isso que eu tenho que demonstrar. Deveria ter inicializado melhor, mas a gente não está perdendo muito tempo com isso. Então, eu vou pegar um elemento U que pertence ao S2. Então, eu tenho que olhar para isso aqui, ó, já com a característica. É esse vetor que pertence ao S2, tá? Então, a gente tem que pegar algo nesses moldes. Ou seja, vou pegar, por exemplo, vou mudar as letras. Vou colocar menos A, menos B. Aí, quando eu coloquei Y aqui tem que ser Y. Se eu coloquei A aqui tem que ser A. Se eu coloquei Z negativo, que tem que ser Z. Então, se eu coloquei menos B, que tem que ser B. Entendeu? Então, esse aqui é um U que, sim, pertence ao S2. Concorda comigo? Ou não? Sim. Me fala você agora um exemplo para o V. Pode ser com qualquer letra? Qualquer letra menos a que nós já usamos antes. Pode ser RS, então. Então, fala para mim como é que vai ficar aqui. R. Uh-uh. Não? O que tem que ter primeiro? Ah, tá. Menos R, menos S. Isso. Menos R, menos S. Aí vem o que aqui na frente? R, Antes. vírgula. Vírgula. Agora vem o quê? R, E agora? vírgula S. Uhum. Você percebe que são três componentes? Então, pertence ao R3. E, em particular, como primeira componente é menos a primeira, menos a segunda, menos a terceira, então, esse V, sim, realmente, de fato, ele pertence ao S2. Entende que são vetores genéricos, quaisquer, que pertencem ao S2? Você enxerga isso? Sim. Tá? Agora, quando a gente somar esses vetores, a gente tem que fazer a soma chegar em algo desse tipo, entendeu? Porque aí eu posso concluir que ele também pertence ao S2. Então, não é tão difícil de demonstrar. Quando eu somo a primeira componente com a primeira componente, vai dar quanto? Vai dar menos A, menos B, menos R, menos S. Tudo isso aqui é a primeira componente? É. Depois, vírgula, soma a segunda com a segunda. Vai ficar A mais R. E soma a terceira com a terceira, B mais S. Para que fique bonitinho no formato do S2, lembra que o que está aqui, olha, deixa eu pegar de verde. O que está aqui tem que vir aqui como negativo, não tem? Então, o que está aqui não é A mais R? Então, eu tenho que colocar ele no começo como menos A menos R, porque o menos A é mais R, entende? Então, eu tenho que trocar de lugar o B com o R, para dar certinho, para o A e o R ficarem juntos.
já que é o segundo elemento. Então, eu vou colocar assim, olha. Eu vou colocar até o menos em evidência. Menos A mais R. Troquei de lugar, já tirei o menos em evidência, já pulei uma etapa, tá? Menos, que é R, tá? Aí sobrou o quê? Sobrou o B e o S, que tá aqui, que eu vou precisar. Então, eu vou colocar menos em evidência, B mais S. Nossa, meus S estão saindo péssimos, né? Aqui é S, e aqui é R, tá? Professora, Pode falar. a Bianca perguntou se o U tem que ser igual a V. O U tem que ser igual... Que U? Ah, não. Eles não são iguais porque a gente usou letras diferentes. Mas a lógica de que a letra que você colocar aqui na segunda e na terceira tem que colocar menos A, menos B aqui. Menos a segunda e menos a terceira. Então, veja que não são iguais porque nós colocamos letras diferentes. Por isso que eu falei que a gente tem que você poderia falar qualquer coisa, menos as letras que a gente já falou. Se eu colocasse A e B aqui, aí seria o mesmo vetor. Eu não quero que seja o mesmo. Eu quero que sejam dois diferentes, tá? Mas o R e o S podem ser iguais? Podem. Mas também não podem. Pode, tanto faz. O que importa é que no formato genérico, eles prevalecem a característica de se pertencer ao S2. Ficou claro isso? Ela falou que ela entendeu. Tá. Até aqui onde nós somos também está entendido? Uma pergunta? Eu entendi. Fala para mim no chat aí também se é a Bianca. Quem tá aí? É, a Bianca, ela falou também que entendeu. Tá. Então tá bom. Então a gente trocou de lugar e tirou em evidência. Por quê? Porque nós queríamos chamar o A mais R. E agora eu vou voltar na original lá, tá? Que era XYZ, que virou isso aqui. Eu vou chamar o A mais R de Y. Ah, mas tem que ser o Y? Não, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu gosto de voltar na original. Vai ficar bem claro para você. E vou chamar o B mais S de Z, porque são coisas diferentes, na verdade. O A mais R é uma coisa, o B mais S é outra. Só que se eu chamei A mais R lá de Y, então aqui também tem que ser Y. Se eu chamei aqui de B mais S de Z, então aqui também tem que ser Z, concorda? Então, renomeando, nós chegamos em quê? Em menos Y, menos Z, ao renomear. E aqui vai ser Y e aqui vai ser Z. A gente sabe muito bem que nesse formato são coisas que pertencem ao S2. Então, o que a gente demonstrou? Que quando a gente pega uma soma desses vetores do S2 que tem nesse formato, a gente chega em algo desse tipo, que também são elementos que pertencem ao S2. Portanto, a soma pertence ao S2. Ficou claro? Ou não? Agora eu entendi. Entendeu? Mais alguém? Mais alguém não. A Bianca, entendeu? Quer perguntar? A Bianca falou assim, então no final, ao renomear com as letras originais, a gente consegue provar outros elementos de R2. Exatamente. De S2, né? Mas, foi como eu falei, eu escolhi renomear igual ao original para ficar bem nítido para você que deu certo. Só que você também tinha que saber que qualquer outra letra que você tivesse usado aqui também teria dado certo. Então, a gente poderia ter renomeado como, sei lá, D, E e D, F, G, Sol e coração, não importa qual letra você vai usar. Eu escolhi, optei por usar a da original, vai ficar bonitinho, igual você tinha na original. Mas não era necessário, obrigatoriamente, ser igual ao da original, tá? Até porque, quando a gente pegou elementos do S2 aqui e aqui, a gente não usou Y e Z, na verdade? E mesmo assim, nós sabíamos que eram elementos do S2. Então, aqui embaixo, não necessariamente deveria ter utilizado as da original. Poderia ser qualquer outra letra que não envolvesse essas aqui que estão no meio da conta. Entendeu? Dúvida? Ela falou que entendeu. Então tá.
certo seria iniciar seja alfa um escalar pertencente aos reais e U igual, definir quem que é o U pertencente a S2. Então, aí nós ficaríamos nisso. Mas, vamos direto no que interessa. Nós queremos mostrar que alfa U, onde alfa é um real qualquer e U é o vetor do S2, pertencem também ao S2. Ou seja, S2 é fechado para a operação de multiplicação por escalar. Então, nós vamos trocar quem dá para trocar. O alfa é um número, não tem como trocar, deixa ele aí. E aqui eu vou usar o mesmo que eu usei aqui anteriormente, que é menos A menos B, A e B. Tá? Então, pronto, já fizemos o que tinha que fazer. E agora, o segundo passo é aplicar a distributiva, porque a operação é usual. Se não fosse usual, ele ia me falar qual era a operação, e aí não necessariamente a multiplicação seria diretão, tá? Então, aqui nós vamos ter menos alfa vezes A, menos alfa vezes B, certo? Alfa A, alfa B. Certo, certo, certo. Seria ter usado aqui, ó, o alfa multiplicando isso aqui entre parênteses, depois aplicado a distributiva aqui dentro da coordenada, mas eu já fiz direto. Inclusive a distributiva dentro da própria coordenada, tá? E agora é só renomear novamente. Então, eu vou chamar de novo, vou optar por usar as letras que eu tenho lá. Eu vou chamar isso aqui de Y, eu vou chamar isso aqui de Z. E se alfa A é Y, então aqui também tenho que usar Y. E se alfa B eu chamei de Z, então aqui também tem que ser Z. Então, de novo, nós vamos cair no formato do tipo menos Y, menos Z, tá? YZ, que é um formato que você já sabe que é do S2. Ou seja, tá aqui. É esse formato certinho, né? Então, você provou o quê? Que quando você multiplica alfa por U, ou seja, um escalar qualquer real por um vetor do S2, que tem esse formato, então a multiplicação por escalar também pertence ao S2. Se eu mostrei zero e zero linha, então eu posso concluir, portanto, que o subconjunto S2 também pode ser elevado à categoria de subespaço vetorial de quem? Do maiorzão V, que é o R3. Então, esse aqui é o W da teoria, esse aqui é o V da teoria, né? Esse aqui é o W lá que eles estão usando, e esse aqui é o V que eles estão usando lá. Esse aqui é o maiorzão, né? Na teoria do livro é assim. O V é o espaço vetorial e o W é o subespaço vetorial. Ok? Dúvida no exercício ou ficou claro isso? Como que a gente demonstra como que é um subespaço vetorial? Ficou claro. Ficou? Ficou. E a Bianca quer perguntar também alguma coisa? Deu certo? Bianca? E você, Paola? Eu entendi. Entendeu? Mas eu acho que eu vou ver o livro porque a parte de demonstração de função e matrizes tem que ser passo a passo mesmo, com paciência. Tem, exatamente. Eu não tenho tempo para fazer isso agora, que é grande, né? Mas está resolvido também. Ou se não ficar claro, você tem a monitoria ainda com o SET para tirar. Então, tem bastante opção aí, tá?